E então, Deus está falando aqui no capítulo 3, do verso 7 ao 12, está falando do dízimo, mas o dízimo não era o único problema. Não era a causa da maldição, pelo menos não a única causa. Tinha outros motivos também. Como eu já falei, o povo estava desrespeitando a Deus. Quando era o dia de ir no templo para adorar ao Senhor, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o pior animal, aquele magro, que é aleijado, aqueles que não ia fazer falta para eles. Aí eles levavam para entregar para Deus. Tudo aquilo que era de pior que eles tinham, eles levavam para oferecer a Deus. E aí Deus está olhando isso tudo e Deus está dizendo: ei, não é assim que funciona a adoração ao meu nome. Não é assim que eu quero que vocês cultuem o meu nome, trazendo esses animais aí defeituosos. O povo estava desrespeitando a Deus, o culto que era oferecido a Deus, eles estavam desrespeitando também, adorando outros deuses, sendo infiéis em seus casamentos, se divorciando sem motivo, ofendendo e provocando a Deus. Era isso que o povo estava fazendo, e tudo isso era desobediência, tudo isso era rebeldia, e por isso a maldição caiu sobre eles. E meus irmãos, de novo, diante disso tudo, como é que resolve esse problema? Como é que conserta essa situação tão desfavorável? E aí nós precisamos olhar novamente para o verso 7, que está dando o antídoto. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Diante de todo esse problema, Deus está dizendo: se arrependam dos seus pecados e voltem a obedecer os meus mandamentos. Voltem a obedecer a aliança que eu tenho com vocês, porque aí vocês vão passar da maldição para as bênçãos. Aí vocês vão sair do que está escrito lá em Deuteronômio 28, que são as maldições da quebra da aliança, e vocês vão passar para as bênçãos da aliança. E como Deus está falando aqui especificamente de dízimo, então o Senhor está dizendo: olha, arrependam-se de me roubar nos dízimos e nas ofertas. E qual era o mandamento de Deus com relação aos dízimos e às ofertas? O que Deus esperava que o povo fizesse com relação a dízimos e ofertas? E Ele mesmo responde no verso 10, olha o verso 10 aí: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é um lembrete de Levítico no capítulo 27, isso é um lembrete de Números capítulo 18, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Neemias 13, são todos textos da palavra de Deus, onde Deus está dizendo para aquele povo que eles deveriam contribuir, eles deveriam dizimar, eles deveriam ofertar. E Deus aqui está dizendo: olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Por quê? Porque vocês se lembram lá de trás, eu mandei vocês fazerem isso. E então, meus irmãos, Deus está deixando essa ordem clara aqui para eles: ei, está dando tudo errado, é a maldição da quebra da aliança. E para resolver isso, se arrependam, se voltem para mim, porque aí eu vou começar a cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser favorável a vocês em tudo que vocês fizerem. Deus estava querendo que aquele povo voltasse a obedecê-lo, que aquele povo voltasse a estar na mesma página com Ele. E enquanto eles não fizessem isso, a mão do Senhor ia continuar pesando sobre eles, eles iam continuar debaixo de maldição, porque Deus tinha uma aliança com eles, Deus tinha um pacto com eles, e eles tinham que obedecer ao Senhor. E aí eu convido você agora para olhar para o verso 10 até o verso 12, a terceira parte do verso 10, que nós vamos ver que obedecer ao Senhor gera bênçãos. E então, nesse momento, se você olhar para a parte C do verso 10, a última parte do verso 10 e o verso 11, você vai ver que Deus, depois que Ele dá esse sermão naquele povo, Deus diz: olha, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras dos campos de vocês fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nesses versos aqui, Deus desafia o povo. Deus desafia o povo. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, façam um teste. Experimentem obedecer a minha palavra e vejam o que acontece. Experimentem ser obediente a tudo aquilo que eu mandei vocês fazerem, para vocês verem o que vai acontecer na vida de vocês. Comecem a olhar de novo para a aliança que eu tenho com vocês e comecem a obedecê-la, para vocês verem o que vai acontecer com a vida de vocês. Ponham-me à prova nisso, façam, e depois venham aqui me dizer se a minha palavra é verdadeira ou não.
Deus está dizendo isso para aquele povo. E então, diante dessas instruções, porque nos capítulos anteriores Deus já havia dito como corrigir os outros pecados, e agora aqui Deus está dizendo: ei, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, e depois venham me dizer o que vai acontecer na vida de vocês. Não pelo dízimo em si, mas por estar obedecendo aos mandamentos do Senhor, um conjunto de mandamentos do Senhor, que Malaquias, desde o capítulo 1 até aqui, está falando repetidamente: ei, vocês estão fazendo isso errado, vocês estão fazendo isso outro errado, vocês estão fazendo isso errado, se arrependam disso tudo. O dízimo também, a contribuição de vocês está errado, está tudo errado, voltem-se para mim. E aí vocês vão ver como tudo vai mudar. Meus queridos, depois que Deus desafia aquele povo para que eles voltem para a aliança, Deus ainda vai explicar para eles que de pelo menos 3 maneiras diferentes eles iam ser abençoados logo naquele momento. Se você olhar, primeiramente, verso 10, Deus disse que se eles voltassem a obedecer os mandamentos do Senhor, se eles se arrependessem e voltassem para Deus, Deus já começa dizendo no verso 10, olha, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. E meus irmãos, isso aqui às vezes algumas pessoas interpretam isso errado e elas pensam que Deus está dizendo: se vocês derem o dízimo, aí vai dar tudo certo na vida de vocês. Mas nós estamos vendo que o contexto é outro, não é só disso que Deus está falando. Mas essa expressão janelas do céu, ela aparece outras vezes no Antigo Testamento e ela vai trazer sempre uma ideia de chuva, de Deus abrindo as janelas do céu para chover. E então, nós podemos interpretar que é como se Deus estivesse dizendo mais ou menos: ei, voltem-se para mim, se arrependam dos seus pecados, e sabem o que eu vou fazer? Se vocês se arrependerem e voltarem a me obedecer, meus queridos, eu vou abrir a janela do céu para que volte a chover, e as plantações de vocês vão começar a frutificar de novo. Tudo isso que vocês estão tentando plantar e nunca dá certo, não tem chuva para molhar essas sementes, mas se vocês voltarem a me obedecer, eu vou abrir as janelas do céu, a chuva vai voltar, e todas as plantações de você vão voltar a frutificar, vai voltar tudo a ser próspero. Naquela época, meus irmãos, o povo vivia de agricultura e pecuária, o povo vivia de criação de animais, o povo vivia de plantações. E ora, se não tem chuva, as plantações não vão nascer, não vão frutificar. Se não tem chuva, dificilmente os animais vão conseguir se hidratar. E o Senhor está dizendo: se vocês voltarem a me obedecer, voltarem a observar a minha aliança como um todo, a chuva vai voltar, as plantações de vocês vão ser regadas, os animais vão ser hidratados, e tudo isso é uma bênção decorrente da obediência de vocês a mim. Mas Deus também continua. Se você olhar o verso 11, depois que ele fala de abrir as janelas do céu, ele diz que ele vai repreender o devorador. Agora, o que é isso? Meus irmãos, o devorador era um nome que era dado para uma praga específica que comia as plantações. Já não estava nascendo nada, mas o pouco que ainda nascia, essas pragas elas chegavam e comiam as plantações. Alguns estudiosos vão até dizer que o devorador aqui era um tipo de gafanhoto que atacava as plantações em grande quantidade, e em poucos minutos eles comiam toda a plantação. Até isso estava acontecendo. O pouco que ainda nascia, o devorador, os insetos, as pragas chegavam e comiam tudo, não sobrava nada. Mas aqui Deus está dizendo: olha, se vocês se arrependerem, voltar para mim, se vocês voltarem a me obedecer, eu vou repreender o devorador, vou repreender essas pragas que estão comendo até o pouco que nasce, porque aí as plantações de vocês vão frutificar, aí vai dar certo. E isso era uma bênção decorrente da obediência do povo a Deus. Se o povo voltasse, Deus disse que ia fazer isso.